Fala galera do YouTube Dedicação Delta, mais um vídeo de dicas para vocês. Hoje teremos 9 questões da banca VUNESP, elaboradas pela banca VUNESP, que é a banca responsável pela prova objetiva da Polícia Civil de São Paulo, cargo de delegado de polícia. E no final nós teremos uma questão inédita elaborada por esta pessoa aqui que vos fala, também a respeito de direito constitucional. Sem perder tempo, pessoal, vamos começar o nosso estudo nessa próxima hora que eu reservei para vocês. Delegado de São Paulo, resolução de questões, constitucional, a temida banca VUNESP. Mas tenho certeza que para vocês, alunos de dedicação, não tão temida assim. Beleza? Pessoal, vamos começar o nosso estudo. Primeira questão. PCRR, cargo de delegado, questão recente de 2022. Vamos para a leitura. Considerando o entendimento do STF, assinale a alternativa correta a respeito dos direitos e garantias fundamentais. As questões de constitucional da banca VUNESP, pessoal, são questões que elas tangenciam todos os temas que são exigidos em concurso público. Lei seca, doutrina e jurisprudência. Mas não pensem que aquelas tirinhas de jurisprudência, aqueles julgados mais desconhecidos, não. A banca VUNESP, ela se atenta a julgados que são conhecidos e reconhecidos como os dominantes. E também, da mesma forma, os entendimentos doutrinários e também a legislação seca. Então é uma prova bem justa, penso, em direito constitucional. Vocês vão ver aqui um exemplo disso que eu estou falando para vocês. Olha a alternativa A. O STF consagrou o entendimento que o direito à vida não é absoluto. Até aqui tudo certo. Óbvio, o direito à vida, ele não é absoluto. Até mesmo porque, se vocês bem se lembram, quando houver guerra declarada, inclusive, com relação aos crimes militares, é possível até a pena de morte. E não é absoluto, sendo cláusulas excludentes da ilicitude, o aborto necessário ou humanitário, que é aquele quando a vítima, a gestante, né, ela corre risco de vida, ou o aborto sentimental ou humanitário, que é aquele, galera, em que a gravidez ela decorre de um estupro. Alternativa esta, que eu pontuo, está perfeita. Mas vamos continuar na leitura das alternativas para a gente às vezes encontra uma mais bonita que essa, é sempre interessante. Mas vamos verificar. Com fundamento no direito a uma vida digna, item B. O direito de viver com dignidade também. O STF tem decidido que a eutanásia voluntária e a involuntária não são considerados atos criminosos. Espera aí, pessoal. Isso aqui já está incorreto. Porque a eutanásia, que é justamente o ato de retirar a vida de alguém que, além de estar sofrendo muito, não possui uma reversibilidade com a morte, né, com a vida, aquela pessoa está em um estado já terminal. Se o indivíduo retira a vida dessa pessoa, ainda que com relevante valor moral deste ato, ele vai responder pelo crime de homicídio. Homicídio, no caso, privilegiado. Então, a alternativa B, ela encontra-se incorreta. Vamos lá, item C. Tendo em vista a ausência de regulação a respeito da matéria, item C. O STF adotou a posição de que o uso de algemas deve ficar a critério da autoridade policial. Galera, totalmente errado. Se vocês bem se lembram, essa questão ela é levantada pela súmula vinculante número 11. E a súmula vinculante número 11, ela pontua que o uso de algemas, embora excepcional, ele, pessoal, o quê? Deve ser justificado por escrito quando houver, por exemplo, receio de fuga ou perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso, ou também quando houver aí, no caso, um risco à integridade física de terceiros ou do próprio policial. Então, na verdade, incorreto aqui porque não fica a critério da autoridade policial. Não fica. Beleza? Não fica. E ainda o final aqui, se vocês leem, ó, sendo vedada a utilização de algemas em mulheres. Não tem nada a ver com isso. O que a legislação veda e também a jurisprudência do Supremo é no sentido
das mulheres em estado de parto, quando elas estão sendo conduzidas na ambulância para o hospital, durante o parto e no puerpério imediato. Aí realmente não pode, inclusive com previsão legal disso, tanto no decreto federal sobre o uso de algemas como no CPP. Mas o que eu disse antes não fica a cargo, a critério do delegado de polícia. Então essa alternativa ela está incorreta. Item D, restou pacificado, olha o termo utilizado, pacificado, na Suprema Corte Brasileira, que é possível a utilização da denúncia anônima, pura e simples, a denominada delação anônima, para instauração de procedimento investigatório, com base no princípio do livre convencimento da autoridade policial. Galera, item totalmente incorreto, uma vez que, segundo a jurisprudência pacificada da Suprema Corte Brasileira, a denúncia anônima pura e simples, ou seja, só denúncia anônima, aquela que chega, tá tendo tráfico ali naquela casa ali, pura e simples, não autoriza a instauração de procedimento investigatório. A jurisprudência dos tribunais ela evolui no sentido de que uma denúncia anônima, firme, rica de detalhes, apontando condutas ilícitas de uma maneira, vamos dizer assim, mais concreta, autoriza a entrada em domicílio e, portanto, também autoriza a instauração do procedimento investigatório. Mas a denúncia anônima, pura e simples, não autoriza. Item D está incorreto. Item E, em sede de repercussão geral, o STF fixou a tese de que os editais de concursos públicos não podem, olha isso aqui, em nenhuma hipótese, estabelecer restrição a candidatos com tatuagens, uma vez que essas configuram manifestações pessoais de liberdade de expressão artística. Pessoal, então isso quer dizer, por exemplo, que se o indivíduo tiver uma suástica nazista tatuada no peito, não tem problema nenhum? Óbvio que não, né, pessoal? Em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que, na realidade, o simples fato do candidato possuir tatuagens não é causa que possa excluí-lo do concurso público. Mas, se essa tatuagem atingir outros princípios constitucionais, obviamente que é possível. Tatuagens com símbolos nazistas, por exemplo, fazendo alusão a partidos criminais, né, o PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, e assim por diante. Isso pode sim, nesses casos, haver a exclusão do candidato. Então, galera, pelo que a gente acabou percebendo desta primeira questão nossa, o item A é o item correto. Fechou? Próxima questão. No tocante ao direito de greve dos servidores públicos, percebam, a primeira questão ela foi jurisprudencial. A segunda questão, direito de greve, conforme a legislação aplicada à matéria, e o atual entendimento, jurisprudencial de novo. É correto afirmar, como regra geral, que vamos para a leitura das alternativas e a exclusão da incorreta. É garantido o direito de greve a todos os servidores públicos, inclusive aos policiais civis, não podendo a administração descontar de sua remuneração os dias de paralisação. Galera, o Supremo Tribunal Federal, em julgado paradigmático a respeito do tema, decidiu que não só os servidores militares, as polícias militares e os militares das Forças Armadas, mas todos os órgãos que integram a segurança pública, nos termos do artigo 144, não possuem direito de greve. E, se houver paralisação, vai haver sim o desconto na sua remuneração. Porque, se for garantido o direito de greve aos funcionários da segurança pública, a sociedade restará desguarnecida. Então, a gente já teve aqui um entendimento amplo do tema, a gente já pode tirar esse item A. Esse item A está totalmente incorreto, beleza? O que a gente também pode tirar, a gente já consegue ver o item E, porque ele já começa, os policiais civis poderão exercer o direito de greve. De novo, não podem. A restrição ao direito de greve dos servidores militares é extensiva a todos os órgãos de segurança pública dos incisos do artigo 144. Então, já vamos cortar o item E aqui. Já está incorreto, tá bom? Vamos continuar a leitura. Item B. Os servidores ainda não gozam do direito de greve por não haver legislação específica regulamentando a matéria. É verdade. Nós temos
na nossa Constituição Federal é um dispositivo que garante o direito de greve aos servidores públicos. Isso está no artigo 37, inciso 7. Só que se a gente for analisar esse inciso 7 do artigo 37, verificamos que essa norma é de eficácia limitada. O que isso significa? Significa que para que os servidores tenham direitos de greve, esse direito de greve, é necessário que haja uma regulamentação da matéria através de lei. O que não existe hoje. Não existe. E o que os servidores públicos de diversas carreiras fizeram, pessoal? Eles impetraram um mandado de injunção. O mandado de injunção é o remédio constitucional para omissões normativas legislativas, né? Omissões legislativas, em que não se encontra, em razão daquela omissão, garantido algum direito constitucional da pessoa, cidadania, nacionalidade e assim por diante. Nestes casos, o que a alternativa fala? Devendo esse direito ser exercido por meio de mandado de segurança? Não, pessoal. Mandado de injunção. Mandado de injunção e não mandado de segurança. Item B, encontra-se incorreto. Item C, embora não haja lei regulamentando a matéria, já vimos isso que é verdade, não há lei regulamentando a matéria de servidores públicos, esse direito pode ser exercido com base na legislação aplicada à iniciativa privada. Perfeito. Neste mandado de injunção, que eu disse para vocês ao comentar o item B, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é aplicado aos servidores públicos, enquanto não for definida uma legislação própria pelo Congresso Nacional, a mesma lei aplicada à iniciativa privada, com alguns temperamentos que eles fizeram lá no julgado, tá? Mas então, até aqui tá certo. O que não é extensivo aos policiais civis. Verdade, não é extensivo. O direito de greve não é extensivo aos policiais civis. Sendo autorizada a administração, proceder aos descontos dos dias de paralisação. Pessoal, esse item aqui tá perfeito. E ele é o nosso item correto. Primeiro, o artigo 37, inciso 7, garante aos servidores públicos o direito de greve, que será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Existe essa lei? Não existe essa lei. Entraram com mandado de injunção, o STF decidiu que é garantido o direito de greve, nos mesmos termos da legislação aplicada à iniciativa privada, com alguns temperamentos. Só que o direito de greve não é extensivo aos policiais civis. Por quê? Da mesma forma que aos servidores militares, os servidores de segurança pública não podem realizar greves. E, se houver a realização de greves por servidores públicos, segundo o Supremo, pode haver os descontos dos dias de paralisação. Então, o cabra lá ficou paralisado 4 dias. Vão pegar a remuneração dele, dividir por 30 dias e ver quanto que custa 4 dias. E vão tirar do salário dele. Beleza? Item C é o nosso item correto. O item D, ele encontra-se aqui, né, pessoal? É incorreto porque fala que é vedada a administração proceder aos descontos. Já vimos que é possível. Beleza? Item D, ou perdão, item C é o nosso item correto. Continuando, terceira questão, também da PCRR Delegado 22. A decisão do Supremo, prolatada na DPF número, aqui é número, viu, pessoal? Às vezes, quando a gente vai passar as questões, dá esses errinhos aqui. É número 54, que autoriza a realização voluntária do aborto de feto anencéfalo, teve como um de seus expressos fundamentos. Olha que interessante. A DPF número 54, ela foi paradigmática. Por quê? O Supremo Tribunal Federal entendeu que é inconstitucional toda e qualquer interpretação que inclua dentre dos crimes de aborto a retirada, mediante aborto, obviamente, do feto anencéfalo. Uma vez que, no caso do feto anencéfalo, tão pouco cérebro nós temos e, portanto, nem vida humana, consequentemente. E o Supremo Tribunal Federal, galera, quando apreciou esse tema, dentre as diversas interpretações que lhe era possível ao caso, realizou qual interpretação? É isso que a questão está querendo falar. Interpretação conforme a Constituição
com redução de texto, galera, não teve redução de texto nenhuma. Nenhuma. Até porque não existe previsão de criminalização de aborto de feto anencefalo. Tampouco o STF revogou, ou derrogou, ou suspendeu a eficácia, qualquer que seja, do aborto. Então não teve redução de texto nenhuma. Princípio da unidade da Constituição. Não, galera. Porque o STF ele não apreciou a Constituição como um único todo, sem controvérsias. Ele não utilizou esse método de interpretação. Tiremos. Interpretação declarativa especificadora. Nada a ver. Isso aqui, invenção da VUNESP. Interpretação constitucional concretizadora. Também não, ele não concretizou nenhum direito no plano concreto, né, no plano fático, nada a ver. E só sobra aí, né, pessoal, nossa questão de número 4, o item E, a interpretação constitucional sem redução de texto. E foi justamente essa interpretação que o Supremo Tribunal Federal se fez na DPF número 54. O Supremo, ele realizou uma interpretação conforme a Constituição. Ou seja, ele apontou assim, olha, o artigo 126 do Código de Processo Penal, o artigo 123, 124, 125, 126, que fala do aborto, eles precisam ser interpretados de uma maneira, sob pena de, se não forem interpretados dessa forma que a gente quer, vai haver inconstitucionalidade. Então, toda e qualquer interpretação que conduza a realização voluntária do aborto de feto anencefalo como conduta criminosa é inconstitucional. Só que não teve redução de texto nenhuma. Talvez houve até uma incrementação do texto. E é por isso que a gente fala que houve o quê? Uma interpretação constitucional sem redução de texto. Porque o STF interpretou um dispositivo e disse, se for utilizada essa interpretação, vai ser inconstitucional. Então, entendam, a autorização de realização de aborto de feto anencefalo não é crime. Essa é a interpretação correta. Tá bom? Superada a questão número 4, vamos continuando. Nosso estudo aqui, como eu disse, a VUNESP é uma banca que gosta de quê? Primeiro, lei seca, doutrina e jurisprudência. Nós apreciamos aqui questões, né? Questões, tanto da PCRR, todas elas, aliás, que dizem respeito à jurisprudência dominante. Não teve tirinha de jurisprudência, não. Julgados relevantes, julgados pelo Supremo. Vamos lá. A Constituição Federal, já mudamos para SP, pessoal, ó. 2022. A Constituição da República adotou o federalismo como forma de Estado. Considerando os aspectos relevantes sobre o tema, sobre o federalismo, né? Assinale a alternativa que se coaduna com o regramento constitucional da matéria. Então, tá pedindo para a gente aí a questão correta, tá? Vamos lá. Item A. Os estados que ingressam na federação possuem plena autonomia política. Galera, eu tenho certeza que a tendência de vocês é assinalar essa alternativa como correta, mas tomemos cuidado com as expressões que a banca utiliza. Percebam, ela utilizou a expressão plena autonomia política. E, na verdade, não é isso. Se a gente for analisar o artigo 18 da nossa Constituição, a gente vai ver que ele pontua que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição. Então, a partir da interpretação desse artigo 18, verificamos o quê? Que não existe uma plena autonomia política. Então, seria praticamente igual aos Estados Unidos. Cada estado teria um regramento diferente. Então, nós não temos uma plena, ilimitada e regrada autonomia política. A autonomia política existe, mas ela é regulada pelo quê? Pela Constituição. Então, já cortamos. Devemos lembrar também, né, que, na verdade, a República Federativa do Brasil é soberana, mas os entes que a compõem, a União, os estados e os municípios, não são soberanos. Eles são autônomos. Galera, vamos continuar. Item B. Item B. Os princípios federais extensíveis
subdividem-se em normas de competência e normas de preordenação. Galera, a gente precisa pensar o quê? Que a atuação do constituinte estadual ela é limitada, segundo a doutrina, por 3 princípios. Os princípios sensíveis, que são aqueles que estão no artigo, salvo engano, 34. Princípios extensíveis, que são aqueles que são aplicados à União e são extensíveis aos Estados, e os princípios estabelecidos, aqueles que estão estabelecidos na Constituição, estão fixados na Constituição e, portanto, são aplicados. Então, lembrem-se, existem como regramento da atuação do constituinte estadual 3 princípios. Os princípios, vou até colocar aqui. Limites à Constituição Estadual. Os princípios extensíveis são aqueles que são aplicados à União e são extensíveis, por analogia aos Estados. Os princípios sensíveis são aqueles previstos no artigo 34 e também os princípios estabelecidos, que são aqueles que encontram-se estabelecidos na Constituição justamente para quem? Para os Estados. Só que, segundo a doutrina, se a gente for analisar esse tema, uma questão difícil essa, hein? Uma questão difícil. Não há nenhuma divisão doutrinária que fale que os princípios extensíveis são normas de competência e normas de preordenação. Tá? Não tem nada na doutrina que fale isso. Na realidade, esses termos, normas de competência e normas de preordenação, na verdade, eles não dependem dos princípios extensíveis, eles são conceitos independentes, que nem vem ao caso aqui, mas entendam isso, beleza? Que eu quero trazer aqui de novo para vocês. Lembrem-se, vou até colocar aqui. A doutrina entende o quê? Que a atuação do poder constituinte derivado, ela pode ser o quê? De reformar a Constituição, poder constituinte derivado reformador, e do quê? De criar uma Constituição estadual, poder constituinte derivado decorrente. Então, o poder constituinte derivado decorrente, ele cria uma Constituição estadual, ou distrital, no caso do Distrito Federal. Só que a atuação desse poder decorrente, desse poder, entre aspas, estadual, distrital, não é absoluta. Então, a doutrina fala que existem o quê? 3 princípios que regem a atuação do poder constituinte derivado decorrente. Extensíveis, sensíveis e estabelecidos. Questão doutrinária com força, beleza? Com força. Com força. Vamos lá. Item C. Então, já pode tirar, já viu que está errado esse item. O princípio da indissolubilidade do vínculo federativo não está expressamente consagrado na Constituição. Pessoal, está errado. Por quê? O que é o princípio da indissolubilidade do vínculo federativo? Significa que a República Federativa do Brasil é formada pela União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. E eles não podem ter o direito de secessão. O que é isso? O direito de se separar. É muito comum a gente, dia e noite, revisitar notícias, principalmente do estado de São Paulo, que ainda é o mais rico da nação, de alguns paulistas falando, eu quero me separar do Brasil, não aguento ficar junto do Brasil, o Brasil atrasa São Paulo, falas nesse sentido. É possível isso, segundo os termos da Constituição? Não, não. Isso encontra previsão, galera, inclusive no próprio artigo 1º da nossa Constituição, tá? Porque fala, ó, artigo 1º, a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel do quê? Dos estados, do município e do Distrito Federal. Então, a gente não tem um direito de secessão. Portanto, o princípio está expressamente, artigo 1º caput da nossa Constituição, tá? Item D, a mera tentativa de secessão, que é justamente o direito de se separar,
do Estado membro não enseja decretação da intervenção federal. Novamente, uma questão aí que está errada. Por quê? Porque se um Estado, nos termos do artigo 34, inciso 1, tá? Inciso 1, se um Estado tentar se separar do Brasil, São Paulo decide se separar, começa uma guerra civil, é possível a decretação de intervenção federal. Isso está no artigo 34, inciso 1º, tá? Inciso 1º da nossa Constituição. Então, esse item, ele está incorreto. Portanto, o último que sobrou é o item correto, mas vamos dar uma lida. A União é entidade federativa autônoma. Verdade. Lembrem-se o que eu disse para vocês. A União, os estados, os municípios do Distrito Federal são autônomos. Beleza? São autônomos. Agora, a República Federativa do Brasil é um órgão que representa o Brasil no estrangeiro, tem soberania. Autonomia e soberania são diferentes. São termos diferentes. Beleza? Entendam isso. Soberania é não estar vinculado a ninguém. Diferente de autonomia. Autonomia, nós temos autonomia o quê? Para decidir daquele jeito, de possuir regras diferentes, um sistema diferente. Mas nós estamos vinculados ao quê? À Constituição. Beleza? A União, vamos continuar a leitura do item E. A União é entidade federativa autônoma em relação aos estados e municípios. Perfeito. Cabendo-lhe exercer a União, né, as atribuições de soberania do Estado brasileiro. Isso é verdade. Porque quem que representa o Brasil? É a República Federativa do Brasil. Mas é a União, a figura do presidente da República, dos seus ministros, embaixadores e assim por diante. Então, o item E é o item correto. Vamos lá. Questão número 5. PCSP também, continuamos em delegado de São Paulo, futuros delegados e delegadas. Considerando o entendimento doutrinário consolidado sobre a classificação das constituições. Doutrina. Lembre-se. Jurisprudência, doutrina. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A Constituição Normativa item A. A Constituição Normativa é a que logra ser fielmente cumprida por todos os interessados, limitando efetivamente o poder, enquanto a semântica é a formalização do poder de que detém no momento. Galera, eu já vou pontuar para vocês o quê? Esse item é o correto. E eu, pessoal, não vou me alongar, não vou ler todas as alternativas dessa questão, porque eu quero comentar justamente essa classificação da Constituição, tá? O Karl Loewenstein, pessoal, ele propôs que as constituições elas sejam classificadas, vou botar o nome dele aqui, tá? Ele propôs que as classificações as constituições, elas sejam classificadas de acordo com a sua ontologia. Então, segundo Karl Loewenstein, segundo a ontologia das constituições, o que significa, pessoal? O que isso significa? De acordo com que essa Constituição é compatível com a realidade. Então, quando a gente fala em ontologia da Constituição, a gente fala no quê? Justamente essência, né, da Constituição, ou melhor, compatibilidade da Constituição com a realidade. A Constituição ela pode ser de 3 tipos. O primeiro tipo, pessoal, a Constituição ela pode ser o quê? Normativa. E a Constituição é normativa, galera, justamente quando ela o quê? Ela fielmente cumpre por todos os seus deveres. Ou seja, ela é cumprida rigorosamente e ela limita o poder do Estado. Agora, uma Constituição, ela pode ser também de um segundo modo o quê? Nominalista. E o que é uma Constituição nominalista? Uma Constituição é nominalista, galera, quando ela não limita efetivamente o poder do Estado, mas ela pretende, assim, no futuro agir. Então, ela está num processo de avanço. É muito comum que os doutrinadores do direito constitucional pontuem que a Constituição Federal Brasileira é nominalista.
com pretensões normativistas. Então, a Constituição brasileira, ela é nominalista, mas ela pretende se tornar aquela primeira ali em cima. Ela pretende se tornar o quê? Normativa. E por fim, galera, nós temos uma última classificação do Karl Loewenstein, segundo a ontologia das constituições, que é uma constituição o quê? Semântica. Que é justamente esse o conceito que está aqui. É a constituição semântica, aquela que apenas o quê? Formaliza o poder de quem a detém no momento. O que isso significa, galera? Vamos pensar. No regime da Venezuela. A Venezuela é um exemplo típico de constituição semântica. Por quê? Nós temos, em tese, né, um regime ditatorial na Venezuela. E o que acontece? Nós temos um governante que, para se legitimar no poder, faz constituições novas a cada período de governo. Então, ele quer continuar no poder, ele tem poder. O que ele faz? Ele vai lá e legitima o poder dele através de uma Constituição. Então, a Constituição somente reflete o poder que está ali, e acabou. Outro exemplo são as constituições cubanas, as constituições socialistas, né, da União Soviética. Elas apenas o quê, galera? Como o próprio enunciado aqui nos diz, formaliza o poder de quem detém no momento. Então, eu sou Matheus, sou presidente, eu estou aqui há 10 anos, eu quero me legitimar. O que eu faço? Vou colocar mandato de 20 anos. Eu fico mais 10, acabou. Eu formalizei o poder. SUS, lembrem-se, é uma classificação que é cada vez mais cobrada em provas. Uma classificação assim que acaba sendo já batida em provas de concurso, mas que é uma classificação mais recente do que comparada com aquelas que a gente está acostumado. As demais classificações, galera, Constituição Material e Formal, são classificações aqui das questões, Constituições Estatutárias e Dirigentes, são classificações mais batidas, ó, Constituição Cesarista, Semirrígida, que vocês vão tirar de letra aí o entendimento da questão. Eu trouxe essa questão justamente para a gente o quê? Entender de uma vez por todas a classificação do Karl Loewenstein de uma Constituição nos moldes a partir de um molde da ontologia. Então, superada essa questão, vamos para a próxima, porque ainda a gente tem algumas questões a serem trabalhadas aqui com vocês. Vamos lá, galera. Continuando, PCCP, delegado Delta. Em recente julgado nos autos da DPF, número, aqui é número, viu, galera? Perdoem novamente. 132, o STF, diante da possibilidade de duas ou mais interpretações razoáveis sobre o artigo 1723 do Código Civil, que trata sobre a união estável entre homem e mulher, reconheceu a possibilidade, né, de ser considerado família a união homoafetiva. Nesse caso, é correto afirmar que a interpretação utilizada foi. Pessoal, parece uma cópia, né, da questão que a gente teve. A gente teve como questão número 3 a questão acerca da DPF número 54 do aborto de feto anencefalo. Olha aqui o padrão. É possível que nós tenhamos uma questão parecida nas próximas provas da VUNESP, né? Então, aqui nós já temos uma feto anencefalo, pedindo qual foi a interpretação usada pelo STF. Depois nós tivemos com relação ao julgado da DPF 132, da possibilidade de ser considerada como família a união homoafetiva. Então, é aqui o quê? É aqui um padrão. E, pessoal, eu já expliquei para vocês o que é a interpretação conforme a Constituição, né? Eu aqui não vou entrar em muitos detalhes, até para a gente conseguir trabalhar mais as outras questões, mas a resposta correta é a letra C. É a interpretação conforme. Porque o que o STF fez com relação ao artigo 1723? O STF falou assim: embora existam diversas interpretações acerca desse dispositivo, nós não podemos utilizar uma interpretação. Qual é? A impossibilidade de união homoafetiva. É possível a união homoafetiva porque, embora esse dispositivo somente fale de união entre homem e mulher, ele deve ser interpretado de acordo com a Constituição. Então, se a gente interpretar esse dispositivo no sentido de que é vedado a união homoafetiva, essa interpretação usada
pelo juiz, pelo promotor, pelo delta, pelo estagiário, pelo analista, pelo advogado, essa interpretação ela é inconstitucional. Beleza? Item C é o item correto, com base nesses fundamentos aí que eu trouxe para vocês. Beleza? Agora, próxima questão, nós iremos tratar de lei seca, pessoal. E nas demais questões aqui, também nós iremos tratar de lei seca até chegar na nossa questão inédita, que é a última questão. Pessoal, eu tenho aqui uma dica para dar para vocês. Se eu puder falar assim para vocês, ou vocês me perguntarem, Matheus, prof, delta, chefe, se vocês quiserem, prefiro Matheus, mas vamos lá. Qual é o tema que você me fala para a gente estudar com afinco para PC, SP, delta? Eu vou falar para vocês, tem um tema que certamente vai estar sendo cobrado na sua prova, e foi cobrado muito na prova de São Paulo passado. É o tema de competência constitucional. Então, se a gente abrir a nossa Constituição, e eu indico que abram, a partir ali do artigo 21 até o artigo, vamos pensar, até o artigo 24, são temas que sempre são cobrados pela VUNESP. Competência constitucional. E não foi diferente. Temos aqui uma questão acerca disso, tá? Assinale a alternativa correta, que corresponde à previsão da Constituição Federal sobre a repartição de competência entre os entes federativos. Vamos lá, item A, vamos ler. É competência privativa da União legislar sobre procedimentos em matéria processual. Galera, isso é lei seca pura. Na realidade, não é competência da União legislar sobre procedimentos em matéria processual, porque isso, na verdade, é competência concorrente dos estados, e dos estados da União e do Distrito Federal. Isso está lá no artigo 24, galera. No artigo 24, se a gente abrir o artigo 24, nós veremos lá que é competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal legislar acerca do quê? Procedimentos em matéria federal, inciso 7. A União, ela é privativa para legislar acerca do quê? De direito processual. Artigo 22, inciso pessoal 1. Artigo 22, inciso 1. Beleza? Então, essa alternativa ela está incorreta. Item B. Compete privativamente à União legislar sobre pessoas portadoras com deficiência. Mais uma questão errada. Porque isso também é de competência concorrente da União, mas também dos estados e do Distrito Federal. Beleza? Vamos lá. Em se tratando, item C, de competência legislativa concorrente, caso um estado legisle de forma plena sobre normas gerais específicas e, posteriormente, sobrevenha a lei federal sobre normas gerais, a lei estadual será abrogada. Na verdade, galera, ela não será abrogada. Ela será o quê? Segundo o artigo 24, parágrafo 4º, a superveniência de legislação federal que disponha sobre normas gerais suspende a eficácia. Não é abrogação, é suspensão da eficácia. Então, vamos lá. O artigo 24, parágrafo 1º ao parágrafo 4º, trata da legislação concorrente. E o que é a legislação concorrente? Competência concorrente. A União, os estados e o Distrito Federal legislam sobre todas as matérias de maneira junta, conjugada. Mas, obviamente, para não virar uma farra, não é que todo mundo legisla sobre tudo, não. O artigo 24, parágrafo 1º, pontua que a União legisla sobre normas gerais, o genérico. Os estados sobre normas específicas. Só que, se a União ela não legislar sobre normas gerais, a competência dos estados e do Distrito Federal será plena. Então, se não tiver norma federal geral, os estados podem instituir normas gerais e também as normas específicas. Só que passou um tempo, passou 10 anos, a União vai lá e, mete lá uma legislação geral. O que acontece com aquela norma geral estadual que existia? Ela tem a sua eficácia suspensa.
não é revogada, é suspensa. Pegadinha clássica de concurso público. Clássica, clássica, clássica. Beleza? Questão que a gente não pode errar. Vamos continuar. Compete à União, aos Estados membros e ao Distrito Federal legislar de maneira concorrente sobre custas dos serviços forenses. E essa alternativa é a nossa alternativa correta, artigo 24, inciso 4 da CF. O item E, ele encontra-se incorreto porque, na verdade, não é competência comum dos Estados, do Distrito Federal e da União legislar sobre populações indígenas. Na verdade, é só competência privativa da União. Então, só a União legisla sobre os índios, sobre populações indígenas. Beleza? Continuando. Vamos lá. VUNESP, partimos aqui para um novo concurso. PCBA, Bahia, 2018, Delta. Assinale a alternativa que corretamente trata do sistema constitucional de crises. Galera, vamos lá. Sistema constitucional de crises, outro tema que também sempre é cobrado para carreiras policiais. Vamos lá. Na hipótese extrema do estado de defesa, quando as medidas enérgicas devem ser tomadas para preservar a ordem pública, o preso pode ficar excepcionalmente incomunicável. Horrível. Péssimo. Porque, galera, de maneira expressa na Constituição, veta-se, inclusive quando decretado o estado de defesa, a incomunicabilidade. Então, não é possível a incomunicabilidade do preso. Ele ficar trancado na cela, ele não tem acesso à família, ao advogado. Isso não pode. Isso não pode. Tá? Vamos lá. O estado, item B, o estado de sítio pode ser defensivo, realmente, tendo como pressuposto material a ocorrência de uma comoção grave. Não. Pessoal, o estado de sítio, ele pode ser defensivo ou ofensivo. Essa hipótese aqui, né, de ocorrência de uma comoção grave é o ofensivo. O defensivo é quando for para repelir uma invasão estrangeira. Então tá errado, tá invertendo as hipóteses, beleza? Então o item B, ele tá incorreto. Vamos para o item C. Logo que cesse o estado de defesa ou o estado de sítio, até porque o estado de defesa e o estado de sítio eles não são perpétuos, as medidas aplicadas em sua vigência pelo presidente, sim, o estado de defesa e o estado de sítio são decretados pelo presidente da República. Eles não são perpétuos, para sempre. Serão relatados em mensagem ao Supremo Tribunal Federal. Na realidade, não é o Supremo, é ao Congresso, tá? Então, quando cessa a vigência do estado de defesa e do estado de sítio, acabou. As medidas aplicadas durante o estado de sítio e do estado de defesa serão remetidas em mensagem para o Congresso Nacional. Então, o presidente vai falar, olha, eu fiz isso, Congresso, fiz mais isso e aquilo. Vai mandar lá uma cartinha para o Congresso Nacional. Beleza? Item D. Então, essa alternativa C aqui está errada. Vamos riscar ela. Riscado. Item D. Cessado o estado de sítio, cessam imediatamente seus efeitos. Beleza. De modo que os atos coercitivos autorizados em decreto, executados pelos delegados do presidente da República, são imunes ao controle judicial? Não, pessoal. Na verdade, todos os atos praticados, inclusive durante o estado de sítio de defesa, podem ser controlados pelo Poder Judiciário. Lembre-se, no artigo 5º, inciso 35, nós temos o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, ainda que esses atos sejam praticados durante o estado de defesa, o estado de sítio, estados de exceção constitucional, de crise constitucional, o Poder Judiciário, sim, pode ser chamado a controlá-los, tá? Então, esse item D, ele está errado. Só sobrou o item E, eu já vou marcar aqui como item correto, mas vamos ler. Os pareceres emitidos pelo Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional não são vinculantes, cabendo a decretação do estado de defesa ao presidente da República, que expedirá decreto estabelecendo a duração de sua medida. Pessoal, é justamente isso.
A nossa Constituição Federal, ela institui 2 conselhos, que são órgãos de assessoramento, são órgãos que ajudam o presidente da República. Quais são eles? O Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, de Defesa Nacional. E esses conselhos, eles são chamados a opinar. Opinar. Então, eles opinam acerca do estado de sítio e estado de defesa. Então, o presidente da República fala assim, ô conselheiro, o que você acha? Ah, eu acho isso. O presidente da República fala assim, beleza, é válido o que você está falando, mas eu discordo. Ele pode sim decretar o estado de defesa e o estado de sítio. E, beleza, não tem porquê, pessoal, a gente ter uma vinculação. Não existe essa vinculação, beleza? Então, esse item é o item correto. O presidente da República ele tem o dever, sim, de ouvir o Conselho da República de Defesa Nacional, mas o parecer desses órgãos não é vinculante. Beleza? Próxima questão. Vixe, estamos voltando no tempo, hein? 2015, quase 10 anos essa questão. Ó, questão lei seca. Já vi aqui que é lei seca. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, resguardadas a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. A Constituição Federal, galera, ela pontua, quando ela fala lá de partidos políticos, tá? Lá de partidos políticos. Isso tá lá, galera, isso tá lá no artigo 17. A Constituição, ela pontua que os partidos políticos, eles são regidos por preceitos, como se fossem princípios. É muito difícil, às vezes, a gente entender a diferença entre princípios e preceitos, mas a Constituição utiliza o termo preceitos. Então, ela fala assim, os partidos políticos são regidos por alguns preceitos. E quais são esses preceitos, galera? São 4 preceitos. Os partidos políticos possuem caráter nacional, não é possível um partido regional, caráter nacional, eles não podem, os partidos políticos, receberem recursos de entidades estrangeiras, tá? Os partidos políticos, eles também prestam contas à justiça eleitoral e possuem um funcionamento parlamentar nos termos da lei, tá? Então a gente vai analisar quais são esses preceitos que estão aí nessa questão. Vamos lá. Observados os seguintes preceitos. O recebimento de recursos financeiros de entidades estrangeiras? Não. Acabei de falar que eles não podem receber recursos financeiros de entidade estrangeira. Corta. Item B. Prestação de contas à justiça estadual? Não. É justiça eleitoral. Corta. A obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas de âmbito nacional. Vou explicar isso para vocês. Pessoal, será? Vocês estão acostumados, né? Os partidos políticos, eles fazem muitas coligações, né? Mas será que é possível que, por exemplo, haja uma coligação entre 2 partidos totalmente opostos em âmbito nacional e não exista essa coligação no âmbito estadual? É possível? Sim, é possível. Então, por exemplo, é possível que a gente veja uma coligação entre o PT e o PSDB, que são partidos historicamente opostos na política brasileira, no âmbito federal, e no estadual o PT e o PSDB estão juntos. É possível. Então não tem, pessoal, uma obrigatoriedade de vinculação. Então a gente já corta. Os partidos políticos, eles podem ser subordinados a governos estrangeiros, internacionais? Corta. Os partidos políticos, eles são autônomos, pessoal. Eles não dependem do governo de São Paulo, da Bahia, de Mato Grosso do Sul, do Sergipe, do Pará, de Roraima, do Paraná, do Rio Grande do Sul, não. Beleza? E só sobrou o item E. Esse item E, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, está expressamente previsto na Constituição. Lá no artigo 17, inciso 4 da nossa CF. Beleza? Pessoal, encerramos por aqui as nossas questões, vamos dizer assim, da Banca VUNESP. O que percebemos? 1. A VUNESP cobra sempre entendimentos jurisprudenciais dominantes. A gente não vai ver, penso eu, óbvio, uma questão totalmente maluca de jurisprudência, como a gente vê, por exemplo, em Banca CESP. 2. São cobrados, sim, questões acerca de doutrina. Sim, questões acerca de doutrina são cobradas na VUNESP. Ah, não, VUNESP é só lei seca. Mentira, provamos isso aqui. Mentira.
cobrado doutrina sim. 3, também cobra a lei seca. Se falar um tema, Matheus, um tema para vocês estudarem aí, nessas últimas semanas, competência em matéria constitucional. Beleza? Pessoal, para a gente fechar, uma questão inédita aqui para vocês. Penso que até vai ser uma questão fácil, porque esses julgados do STF e do STJ tá na ponta da língua de todo concurseiro que pretende ser delegado de polícia. Vamos lá. Acerca das guardas municipais, nos termos da CF, da jurisprudência dos tribunais superiores, responda, assinale a alternativa correta. As guardas municipais não encontram previsão constitucional. Falso, né, pessoal? A gente precisa lembrar que as guardas municipais, elas encontram previsão no artigo 144, parágrafo 8º da CF. Beleza? Então, essa questão A, o item A, né? Ele está incorreto. Item B, vamos lá. As guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública brasileiro. Verdade. Isso foi, inclusive, alvo de decisão do STF. O STF falou, as guardas municipais são órgãos que integram o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP. Mas olha a continuação. Mas não são órgãos de segurança pública propriamente dita. Pessoal, tá errado. Por quê? O STF decidiu, em julgado recente acerca do tema, que as guardas municipais integram o Sistema Único de Segurança Pública. E também são órgãos de segurança pública propriamente dita. Então, atualmente, nós não temos mais o quê? Mas aquele sentido, pessoal, vamos dizer, rígido, taxativo dos incisos do artigo 144. Então, agora, os incisos do artigo 144, que é o rol dos órgãos de segurança pública, eles são exemplificativos. Eles não são mais taxativos. Então, pode haver outros órgãos ali dentro. Beleza? Outros órgãos de segurança pública que não estão ali previstos. Vamos lá. Item C. Os municípios poderão constituir guardas municipais. Verdade. Artigo 144, parágrafo 8º. Destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações públicas. Inclusive as estaduais e federais? Não. O artigo 144, parágrafo 8º, pontua que sim, os municípios eles podem instituir guardas municipais para a proteção dos bens, serviços e instalações públicas municipais. Não fala nada de instalações estaduais e federais. Beleza? Vamos lá. Item D. O fato de as guardas municipais não haverem sido incluídas no artigo 144 caput. Olha a diferença. Tá? As guardas municipais estão no artigo 144, mas parágrafo 8º não está no caput, que é justamente os incisos. Não afasta a constatação de que eles exercem atividade de segurança pública e integram o sistema de segurança pública. O Sistema Único de Segurança Pública. É verdade. Foi a decisão do Supremo. O Supremo falou que o artigo 144, os incisos, não são mais taxativos, tá? Então, é possível que existam outros órgãos de segurança pública para além daqueles que estão nos incisos do artigo 144. Exemplo, as guardas municipais e as polícias científicas. Beleza? Estaduais. Então, as guardas municipais são órgãos de segurança pública, exercem atividade de segurança pública e integram o Sistema Único de Segurança Pública. Fechou? Só que o STJ falou que isso não significa que eles podem ter a mesma amplitude de atuação das polícias. Ou seja, as guardas municipais elas não podem realizar atividades ostensivas fora da sua finalidade constitucional, ou seja, da proteção dos bens, serviços e instalações municipais. As guardas municipais elas não podem investigar. Elas só podem realizar essas atividades quando vinculadas à proteção dos bens, serviços e instalações públicas municipais. Então, por exemplo, a guarda municipal está ali andando com a viatura, e daí o que acontece? Ela, a guarda municipal, verifica que uma pessoa está em atividade suspeita de tráfico de entorpecentes. Vai lá, maquina a pessoa, mete a pistola na cara dela, revista e acha a droga. Esse flagrante ele é lícito, segundo o STJ? Não. Por quê? Porque estava fora da atividade da polícia, das guardas municipais. Agora, é possível que, por exemplo, as guardas municipais elas passam e vejam um indivíduo lá pichando o monumento municipal, o prédio da prefeitura. Pode ir lá e
dar cana neles? Pode ir lá, pessoal, e dar cana, algemar, grampear essa pessoa? Sim, pode. Porque está dentro das atividades das guardas municipais. Então, essa alternativa D nossa está correta. Tá. O item E, pessoal, ele reflete mais diversos erros que eu já até comentei nas questões anteriores. Então, a correta é o item D. Beleza? Pessoal, finalizamos aqui, totalizando 10 questões, 9 questões VUNESP e uma questão inédita. Beleza? Pessoal, quero agradecer a paciência de vocês nesses 55 minutos, desejar uma boa sorte a vocês, futuros delegados de polícia do estado de São Paulo, as futuras delegadas de polícia do estado de São Paulo. Venham para a polícia, pessoal. A polícia precisa de vocês, beleza? Pessoal, estou à disposição. Meu Instagram estava inclusive nos slides. Até a próxima e tchau.